Seguimos acompanhando a cobertura especial do Globoesporte.com. Você vê o embarque dos corpos. Finaliza el tour con Liliana. Tivemos um religioso, fez uma prece. A la memoria de estos héroes, Mónica, se van los héroes del Chapecoense. Se van los héroes del Chapecoense, Ricardo. A gente está pegando carona numa transmissão da TV colombiana, por isso eventualmente você ouve nossos colegas jornalistas falando em espanhol. Colômbia, Brasil, Chapecó y Medellín. Quedamos indisolublemente marcados a partir de esta experiencia. E agora me parece que os militares brasileiros, que são esses de uniforme camuflado, vão fazer o início do processo de colocar os caixões dentro dos aviões da Força Aérea Brasileira. Este acto solemne en el que se embarca uno a uno e os agora, féretros. um a um, os esquifes, os caixões vão sendo levados. Camino a Chapecó se repetirá en cada uno de estos aviones Hércules. La oración, el toque de Diana, el minuto de silencio. Para luego partir hacia territorio brasileño, donde con ansiedad y con muchísima tristeza, pero sobre todo con el deseo de poder ver a sus seres queridos y orar por ellos, aguardan familiares, amigos, en una vigilia silenciosa en el estadio Arena Condá. En Chapecó ese homenaje también va a ser multitudinario y va a ser un homenaje que seguramente va a representar el dolor y va a hacer el recuento de las historias que quedaron ahí en ese avión siniestrado en las montañas del Oriente Antioqueño el pasado lunes. La historia es difícil de contar, la noticia es difícil de contar, pero el dolor que se siente, la tristeza que se siente y la angustia que seguramente están viviendo muchas familias es inexplicable. Las historias alrededor de lo que ha acontecido son inexplicables. Las historias tanto de dolor y de tragedia como las historias de esperanza y de vida. Los mensajes de amor alrededor de cada uno de los jugadores de Chapecoense. Las historias de triunfo también del mismo club deportivo en una campaña impresionante de ascenso hacia la primera división. Você segue acompanhando a cobertura especial do Globoesporte.com. Este Chapecoense que se convirtió en un equipo de todos en Brasil. Y que ahora es un equipo de todos. Vai pegando uma carona nos nossos colegas da TV colombiana, por isso eventualmente você os ouve los pilotos de la Fuerza Aérea falando espanhol. Le rindieron su homenaje hoy, luciendo el escudo del equipo de Chapecó. E eles vão mencionando agora que alguns dos pilotos da Força Aérea colombiana colocaram o escudo da Chapecoense em seus uniformes. En la cancha, compitiendo con honor, luciendo camisetas conmemorativas, con el escudo, con la imagen del Chapecoense. Noticias Caracol ha realizado este cubrimiento especial, este doloroso. Ricardo, pues sí, es un hecho. Ustedes no saben la sensación de estar acá porque el dolor se multiplica en estos homenajes. Nosotros hemos hecho, lo decía Ricardo, un cubrimiento muy especial y lo hemos hecho con todo el respeto y hemos tratado de llevarles a ustedes la información con el cariño y con el sentimiento que nos ha embargado también. Ricardo Rego, Mónica Jaramillo, seguiremos pendientes de cualquier información adicional que les podamos llevar. Você segue acompanhando a cobertura especial do Globoesporte.com e os desdobramentos do trágico acidente que vitimou 71 pessoas de segunda para terça-feira, quando o avião que
que levava a Chapecoense, mais 2 dezenas de jornalistas, caiu a cerca de 30 quilômetros de Medellín. Essas são imagens da base aérea de Rio Negro, onde militares colombianos e brasileiros prestam as últimas honras antes do embarque para o translado dos corpos. São 3 aviões da Força Aérea Brasileira. Você vê aí, olha, 1, 2, um terceiro está aqui fora de quadro. E são eles que vão fazer o translado desses corpos para o Brasil. Os velórios dos jogadores da Chapecoense, na verdade o velório coletivo dos jogadores da Chapecoense está marcado para amanhã na Arena Condá. Os velórios dos jornalistas que moravam no Rio de Janeiro, o velório será amanhã, pelo menos dos nossos colegas aqui na sede do Botafogo, dos nossos colegas da TV Globo. Os nossos colegas da Fox Sports, os corpos foram 6 da nossa co-irmã Fox Sports que perderam a vida nesse trágico acidente, e eles vieram um pouco mais cedo hoje em direção a São Paulo. Você segue acompanhando ao vivo imagens da base aérea de Rio Negro, onde os corpos de todas as vítimas desse trágico acidente começam o processo de translado da Colômbia para o Brasil. Lembrando que as razões desse tenebroso acidente ainda não foram totalmente esclarecidas. Muita apuração por parte de vários veículos de comunicação brasileiros, colombianos e na própria Bolívia, onde a empresa Lamia perdeu a sua licença de voo e está agora sob investigação do governo boliviano. O próprio presidente do país, Evo Morales, deu declarações em relação a isso. Alguns caixões já foram colocados pelos militares brasileiros dentro dos aviões da Força Aérea Nacional, Força Aérea Brasileira, a FAB. E a gente segue acompanhando aqui essa transmissão especial dos desdobramentos desse trágico acidente.
Lembrando que a gente está pegando uma carona nos nossos colegas da TV Caracol, lá da Colômbia. São eles que estão fornecendo essas imagens. E você vê tudo ao vivo aqui no Globoesporte.com. Lembrando que a cobertura do Globoesporte.com ela continua. Amanhã vamos fazer a cobertura completa das homenagens que prosseguirão aqui no território nacional, no Brasil, tanto no Rio de Janeiro quanto em Chapecó. Uma equipe do Globoesporte.com já está em Chapecó. Nossos repórteres Amanda Kesselman, Davi Abramvetz, Diego Madruga, Felipe Costa e Janir Júnior estão lá e vão nos trazer todos os detalhes e todas as homenagens que a comunidade da cidade do Oeste Catarinense, com cerca de 170 mil pessoas, vai fazer aos seus heróis. Ainda em relação aos desdobramentos futebolísticos da final, a Conmebol ainda não se pronunciou em relação à outorga do título, a quem será dado esse título, se o título será dividido, se o título terá que ser disputado ou se o título será ofertado à Chapecoense, assim como o Atlético Nacional expressou em seu desejo. Você vê um pavilhão brasileiro e um pavilhão colombiano e militares dos dois países, dessas duas repúblicas irmãs, vão fazendo o processo de embarque. Você vê de azul marinho, são os militares colombianos e eles trazem os caixões até aqui, bem pertinho do avião. Então os brasileiros levam os caixões para dentro dos aviões da Força Aérea Brasileira. São imagens ao vivo, a gente está pegando uma carona nas imagens dos nossos colegas da Tele Medellín. E agora uma imagem mais de perto. Você vê os caixões estão protegidos, estão envoltos com uma manta com o símbolo da Chapecoense. E essa imagem é bem pertinho mesmo dos aviões da Força Aérea Brasileira. Já conseguiu muita coisa. Chega perto do avião, eu pego a mão. Pergunta pra ela, cadê ela? Tem nome, pô. Foi por isso que eu fiz aquela hora. Acho que eu fui aquela hora. Eu tenho que eu não posso ir reto, tem que ir pra ali. Não.
você vê um momento de união dos militares da Força Aérea Colombiana com o prefeito de Chapecó. E assim como os militares colocaram o PET da chape, o prefeito repete o gesto, né? Colocando o símbolo da Força Aérea Colombiana. Eles agradecem, se confraternizam nesse momento de muita dificuldade. Ele diz ali, ó, vou guardar no coração. Também emocionado, o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon. Ele mostra ali, olha, operações especiais, operações especiais. Realmente são aqueles militares que colaboraram no resgate, né? Os militares de operações especiais com os helicópteros e tal. Esses de terno e gravata me parecem ser os diplomatas brasileiros que estão auxiliando nesse processo. De verde e de azul marinho são os militares colombianos. E eles aos poucos vão trazendo todos os caixões para que eles sejam embarcados no avião, nos aviões da Força Aérea Brasileira. A gente vê que os militares brasileiros levam mais alguns caixões para dentro. Do avião. E acontece essa espécie de troca da guarda. Esses de uniforme camuflado são os militares brasileiros. Você vê que eles seguem, inclusive, um protocolo. E aguardam a orientação para fazer esse translado. Você está acompanhando a cobertura especial do Globoesporte.com, o embarque dos corpos das vítimas desse trágico acidente que vitimou 71 pessoas. O acidente aconteceu de segunda para terça-feira, quando o avião caiu a cerca de 30 quilômetros de Medellín. Desculpa. As causas do acidente seguem sendo apuradas. Investigadores ingleses, pois o avião é de fabricação inglesa, já se dirigiram para a Colômbia. A empresa Lamia perdeu a sua autorização de voo. E seguimos aguardando a apuração das verdadeiras razões dessa terrível tragédia. O Globoesporte.com vai continuar amanhã também com a cobertura especial, no momento que mais um caixão é levado para dentro do avião. Amanhã iremos transmitir todas as homenagens na Arena Condá e também o velório dos nossos amigos, nossos colegas jornalistas que faleceram e que moravam aqui no Rio de Janeiro.
Olha, as informações em relação à situação de saúde do lateral Alan Ruschel, a sua família diz que ele já se comunica e a irmã relata que ele está muito agitado, mas o que acaba sendo um bom sinal, já vai mostrando recuperação. A gente segue na torcida pela plena recuperação dos sobreviventes. Seguimos acompanhando o embarque dos corpos. Você vê que os militares colombianos vão trazendo todos os caixões. Para que eles sejam embarcados e venham a caminho do Brasil. Vê o sinal se tá bom. Cheio. Seguimos acompanhando a despedida dos corpos das vítimas desse acidente. São imagens ao vivo da base aérea de Rio Negro, localizada a cerca de 45 quilômetros de Medellín. A cobertura do Globoesporte.com ela prossegue, tanto hoje, ainda você vai seguir acompanhando aqui com a gente todos os detalhes dessa despedida, quanto amanhã também, quando faremos a cobertura completa das homenagens que prosseguirão aqui no Brasil, no velório coletivo dos jogadores da Chape, e também nos velórios aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, perdão. Os nossos colegas da TV Globo que serão velados aqui na sede do Botafogo. Os 3 colegas nossos aqui da TV Globo que serão velados aqui na sede do Botafogo de Futebol e Regatas, em General Severiano,